Neste vídeo, vamos falar sobre o autocontrole inspirado no livro Hábitos Atômicos de James Clear. Então, vamos lá. Em 1971, em meio à Guerra do Vietnã, foi revelado um fato alarmante. Mais de 15% dos soldados americanos em serviço eram dependentes de heroína. Estudos adicionais mostraram que cerca de 35% dos militares americanos no Vietnã tinham feito uso da heroína, e 20% já eram dependentes. A situação era mais grave do que parecia. Diante disso, o governo dos Estados Unidos criou um programa especial para prevenir o abuso de drogas, focando na prevenção e recuperação dos soldados viciados e no suporte ao retorno deles para casa. Neste ponto da história, um pesquisador chamado Lee Robbins fez uma descoberta surpreendente que mudaria a compreensão sobre o vício. Ele descobriu que, ao retornarem para suas casas, apenas 5% dos soldados que usaram heroína no Vietnã voltavam a ser viciados em um ano, e somente 12% regressavam ao vício em 3 anos. Isso significa que 90% dos soldados que eram dependentes da droga conseguiram abandonar o vício quase instantaneamente ao regressarem para seus lares. Esta descoberta contrariava a crença da época, que considerava a dependência de heroína como algo crônico e sem volta. Robbins mostrou que os vícios poderiam ser superados com uma alteração significativa no ambiente do indivíduo. Isso faz todo sentido, já que no Vietnã os soldados estavam constantemente expostos a fatores que incentivavam o uso de heroína, ou seja, fácil acesso à droga, o estresse contínuo da guerra, amizades com outros usuários e a distância de casa. Entretanto, ao retornarem para o seu lar, esses gatilhos desapareciam. A mudança de ambiente trazia uma mudança nos hábitos. Para entender melhor, comparemos isso com um usuário típico de drogas, que está acostumado a usar em casa ou com amigos, e de repente é internado em uma clínica de reabilitação. Nesse novo ambiente, sem os estímulos habituais, o comportamento também tende a mudar. Nas clínicas de reabilitação, onde os gatilhos são eliminados, os resultados costumam ser positivos. No entanto, estatísticas indicam que cerca de 90% dos usuários de heroína recaem após retornarem para suas casas, um contraste direto com o estudo realizado no Vietnã. Essas descobertas desafiam muitas crenças culturais sobre maus hábitos, questionando a noção de que comportamentos problemáticos são sinônimos de fraqueza moral. Assim, se você luta contra problemas como excesso de peso, cigarro ou qualquer vício, provavelmente já enfrentou acusações de fraqueza ou falta de autocontrole. É um equívoco comum acreditar que apenas um pouco mais de disciplina resolveria todos os nossos problemas. Essa ideia está fortemente enraizada em nossa cultura. Contudo, pesquisas recentes apontam para uma realidade diferente. Ao estudar indivíduos percebidos como tendo grande autocontrole, os pesquisadores notaram que eles não eram tão diferentes daqueles que lutavam para se controlar. Na realidade, aqueles que são vistos como extremamente disciplinados são, na verdade, mais eficazes em organizar suas vidas de um modo que elimina a necessidade de um esforço extremo de vontade ou de um autocontrole excepcional para manterem seus bons hábitos. Eles estruturam seu cotidiano de maneira a facilitar a prática desses hábitos. Portanto, essas pessoas altamente disciplinadas tendem a passar menos tempo em situações que as tentam, diferentemente das que são consideradas fracas ou indisciplinadas. Na verdade, as pessoas com alto autocontrole geralmente não precisam exercitá-lo tanto, já que é mais fácil manter o controle quando não é necessário empregá-lo frequentemente. Claro, atributos como persistência, determinação e força de vontade são cruciais para o sucesso. No entanto, a chave para melhorar essas qualidades não é simplesmente desejar ser mais disciplinado, mas sim criar um ambiente que favoreça a disciplina. Essa ideia, que vai contra o senso comum, faz ainda mais sentido quando compreendemos o que ocorre no cérebro durante a formação de um hábito. Um detalhe rápido: se você já conhece e gosta do meu trabalho, já deixa um like nesse vídeo. E só confirma se você está inscrito no canal. Continuando. Um hábito firmemente estabelecido na mente está sempre pronto para ser ativado quando surgem as circunstâncias apropriadas. Por exemplo, consideremos o caso de uma terapeuta. Ela costumava fumar enquanto cavalgava com uma amiga. Depois de algum tempo, ela parou de cavalgar e também deixou de fumar, mantendo-se longe do cigarro por muitos anos. No entanto, décadas depois, ao retomar os passeios a cavalo,
ela sentiu novamente o desejo de fumar, algo que não acontecia há anos. Isso mostra que os gatilhos associados ao hábito de fumar ainda estavam lá, apenas não haviam sido ativados por um longo período. Quando um hábito é firmemente estabelecido, a vontade de agir é ativada sempre que os estímulos ambientais associados são reencontrados. Isso explica por que algumas estratégias convencionais de mudança de comportamento podem ter efeitos contrários ao esperado. Por exemplo, repreender pessoas com sobrepeso e realizar apresentações sobre perda de peso pode causar estresse nelas. Como consequência, muitas vezes elas recorrem ao seu conforto habitual contra o estresse, comer excessivamente. Da mesma forma, mostrar imagens de pulmões danificados a fumantes pode aumentar a ansiedade deles, levando-os a buscar alívio no que consideram seu melhor meio de lidar com a ansiedade: fumar um cigarro. Isso mostra que, ao ignorar os estímulos que desencadeiam um vício, as tentativas de solucioná-lo podem reforçar o comportamento que se deseja eliminar. Os maus hábitos se alimentam de si mesmos, criando um ciclo vicioso. Por exemplo, você pode se sentir mal por algum motivo e decide comer uma pizza. Depois, se sente culpado por ter comido, o que o faz sentir-se pior. Ou, você pode sentir preguiça, decide assistir TV e acaba se sentindo ainda mais preguiçoso e assistindo por mais tempo. A preocupação com a saúde pode gerar ansiedade, levando-o a fumar para aliviar esse sentimento, o que, por sua vez, agrava a saúde e aumenta a ansiedade. É um ciclo em que os maus hábitos intensificam os sentimentos que eles tentam amortecer. Se até aqui todo esse ensinamento está fazendo sentido, escreva nos comentários. Conhecimento é ouro, para eu saber se o conteúdo está relevante para você, ok? Vamos continuar. Os maus hábitos podem ser comparados a uma espiral descendente que te arrasta para um poço cada vez mais profundo e de difícil saída. Esse ciclo vicioso se autoalimenta, tornando-se progressivamente mais desafiador de interromper à medida que se aprofunda. Esse processo é conhecido no mundo da pesquisa como desejo induzido por estímulo. Isso significa que um gatilho externo pode desencadear um desejo compulsivo de repetir um comportamento prejudicial. Em outras palavras, a mera percepção de um determinado estímulo pode despertar o desejo por ele. Esse fenômeno ocorre frequentemente, muitas vezes de forma inconsciente. Por exemplo, estudos mostraram que expor um viciado em cocaína a uma imagem da droga por apenas 33 milésimos de segundo já é suficiente para ativar o sistema de recompensa do cérebro e incitar o desejo de uso. Essa agilidade de exposição é tão instantânea que o cérebro não consegue processá-la conscientemente. Os viciados não eram capazes de identificar o que viram, mas mesmo assim sentiam um desejo intenso pela droga. Isso ilustra que, embora um hábito possa ser interrompido, é improvável que seja completamente esquecido. Uma vez que os mecanismos mentais de um hábito se estabelecem no cérebro, eles são quase impossíveis de serem totalmente eliminados, mesmo que fiquem inativos por um longo período. Assim, simplesmente resistir à tentação muitas vezes não é uma estratégia que funcione, já que manter hábitos positivos em um ambiente negativo exige grande quantidade de energia e força de vontade, recursos que são limitados. Num período limitado, podemos até nos manter sob controle, mas, num período maior, muitas vezes acabamos nos rendendo aos estímulos do nosso ambiente. A maneira mais eficaz de eliminar maus hábitos é atacar a raiz do problema, o que geralmente significa diminuir a exposição aos gatilhos que os provocam. Por exemplo, se você se pega constantemente procrastinando nas redes sociais em vez de estudar ou trabalhar, experimente deixar seu celular em outro cômodo por algumas horas. Se você se compara demais aos outros e se sente mal por isso, considere parar de seguir perfis nas redes sociais que geram esses sentimentos negativos. Está gastando muito tempo assistindo séries? Remova o aplicativo por um tempo. É crucial tirar esses estímulos do seu campo de visão, já que eles despertam o desejo involuntariamente. Esta abordagem é simples, mas extremamente eficaz. Frequentemente, a remoção de um único gatilho pode fazer com que o hábito inteiro seja eliminado. Não confie apenas na força de vontade para resistir às tentações, pois, a longo prazo, essa estratégia tende a falhar. Lembre-se, o segredo do autocontrole está em passar um mínimo de tempo possível exposto aos estímulos que desencadeiam seus maus hábitos.
Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Ficamos por aqui e até a próxima.